Continuamos falando sobre a troca na Petrobras, esse assunto importante, principal assunto da noite, porque agora a gente recebe a professora do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, Virgínia Parente. Boa noite, Virgínia. Muito obrigada por topar nosso convite hoje. Boa noite, Isa, a você e a todos que estão nos assistindo. Professora, eu já começo te perguntando o que pode mudar na prática com essa troca no comando da Petrobras. Algo vai mudar? Um novo presidente significa uma nova mexida nos preços ou não? Olha, Isa, a gente fica se perguntando quantas mudanças vão ser necessárias para a ficha cair, que não é a mudança de um presidente que vai fazer a governança da empresa mudar. Porque a Petrobras é uma empresa listada em bolsa no Brasil, listada em bolsa no exterior. Tem investidores, pessoas físicas como você, eu, a torcida do Flamengo, os funcionários. Tem pessoas físicas de classe média que pegam a parte dos seus recursos e colocam lá. Outros que colocam em fundos de pensão que também aplicam lá. Então, não é possível fazer sacrifício, fazer gentileza com o chapéu dos outros, não é? Além disso, a gente já viu essa história acontecer antes, Isa. Houve uma série de ações internacionais, a Petrobras pagou muita multa, então significa que o próximo presidente ou o conselho ou os diretores, se ousarem fazer uma coisa dessas, vão ser reincidentes. Ou seja, sacrificar o retorno dos acionistas por conta de uma política pública. Não que não seja uma situação muito grave que esteja prejudicando os brasileiros, mas esse arranjo de preços, eventualmente, essa melhoria de preços, esse fundo de estabilização não pode ser feito às custas de acionistas de uma empresa que é ponto .com, ela não é ponto .gov, embora o governo seja o acionista majoritário. Professora, você falou, dos brasileiros que está pesando para a gente, como população. E na última pesquisa IPESP, os brasileiros justamente foram perguntados sobre quem tem mais responsabilidade por esse aumento que a gente está vendo dos combustíveis. 64% indicam a própria Petrobras, 45% o presidente. Depois vem a guerra na Ucrânia, os governadores, governo Dilma e Lula também, e o STF, por fim. Quem tem essa responsabilidade? Ou essa responsabilidade ela é diluída entre todos os setores que eu comentei agora? Olha, imagina que tem uma quebra da oferta de laranja no mercado internacional por conta de uma geada e o preço da laranja sobe no mercado internacional. E que o governo seja sócio de uma empresa de suco de laranja. Então, será que ele tem poder de dizer para os demais sócios da empresa, olha, não vamos subir porque suco de laranja é muito importante, vitamina C no momento de Covid? Não tem muito jeito. A nossa responsabilidade, uma parte do aumento do preço da gasolina, advém das oscilações cambiais fortes que nós estamos tendo. E isso tem a ver com o risco da economia brasileira. Então, sobre isso, nós temos gestão. Sobre a guerra da Ucrânia, nós não temos gestão, não temos nenhum controle sobre o que acontece na guerra. A retirada de um naco de petróleo do mundo, os países não querendo comprar petróleo da Rússia e forçando a barra nos outros petróleos, a humanidade não conseguir passar sem petróleo e está disposta a pagar mais, os preços estarem descolando dos custos, estarem grudados enquanto as pessoas estão dispostas a pagar porque não conseguem passar sem ele. Então, existe uma série de questões aí que independem da vontade da própria Petrobras e também, eventualmente, do presidente, da presidência e do governo que está no poder nesse momento. Mas sim, nós podemos fazer muita coisa, nós poderíamos já ter aprovado um fundo de estabilização para evitar oscilações de curto prazo, para que os caminhoneiros possam se planejar mais, as famílias possam se planejar mais. A gente também poderia atuar num ambiente mais seguro do ponto de vista econômico para evitar uma desvalorização cambial mais forte que acaba tendo um reflexo importante sobre o preço do combustível. Era justamente isso que eu gostaria de te perguntar, professora. Com essa troca de comando, então, o que o novo presidente pode fazer uma vez que é o líder, o presidente, então, da Petrobras? O que está ao poder dele realizar agora? O que estava ao poder dos demais também, tanto do Castelo Branco, do general Luna, do José Mauro e do atual presidente, que é uma negociação mais forte e mais rápida com o Congresso para aprovar um fundo de estabilização. Mais do que isso, é difícil fazer,
porque não é possível que um sócio obrigue os outros a terem um retorno menor. Infelizmente, isso não pode ocorrer, porque a empresa ela é listada em bolsa e os acionistas querem o retorno que lhes cabe. Políticas públicas a gente faz com recursos públicos, eventualmente até com os próprios dividendos que a União recebe, com a fatia governamental de tributos sobre a empresa. Mas não se pode fazer isso com o sacrifício dos demais acionistas. Isso é contra qualquer regra de mercado de capitais e é um exemplo muito ruim e uma desvalorização do mercado de capitais brasileiro. E o que a gente vai ver é o que ocorreu em gestões anteriores, em governos passados. É uma enxurrada de ações que nem a 10ª geração dos diretores, dos membros do conselho e dos diretores, vão conseguir pagar na física por multa. Não vai ter nenhum Directors and Officers Liability, ou seja, um seguro que cobre problemas dos diretores que cubram uma reincidência de uma questão tão grave, de infringir uma regra tão básica, que é você sacrificar o resultado de uma empresa para fazer política pública. Infelizmente, isso não dá para ocorrer. Professora Virgínia Parente, do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, muito obrigada pela conversa. Professora, te agradeço. Grande prazer, Isa. Até mais.